Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, quem estiver com a espada, porque a palavra do Senhor é como um martelo que desmiuça. Eu ainda tenho na lembrança algumas experiências espirituais que eu tive fazendo sempre esta obra, realizando a obra de presídio. É uma obra muito gratificante. Eu lembro que a presença de Deus é quando a gente realiza um culto dentro de uma instituição de presídio, a presença ali é muito notória. Por quê? Porque os que saem da cela e eles querem ir para cultuar o Senhor, eles verdadeiramente estão ali abrindo o seu coração para poder ali receber da parte do Senhor. Eles querem ser libertos. Então, um momento único. E Deus procura os pecadores. Deus procura os que querem se arrepender dos pecados. Alguém pode dizer assim, mas como pode Deus manifestar um poder dentro de um lugar que só tem assassino, que só tem traficante, só tem pedófilo, um lugar onde só tem pessoas que praticaram iniquidade, praticaram maldade? Deus procura os pecadores. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E dentro dessas instituições, você encontra pessoas que Deus tem como escolhido, pessoas que Deus vai levantar, vai erguer. E eu lembro que uma das experiências espirituais que eu já tive dentro do presídio, uma vez eu estava dentro de um culto, o culto sendo realizado. Nesse dia não era eu que estava pregando dentro desse culto, mas chegou um momento em que o Senhor, ele começou a falar ao meu coração, me dando revelação, mas tinha uma multidão de presos dentro do culto. E teve um momento em que a palavra terminou de ser pregada e o pastor liberou outros pastores, obreiros que estavam ali, para que fossem orar, que levantassem um clamor pela vida daqueles que estavam ali naquele culto. E geralmente ninguém saía dali do altar, do púlpito que tinha ali preparado, para ir no meio dos prisioneiros orarem. Ninguém ia lá no meio, que era uma multidão de presos. Mas nesse dia, o Espírito Santo de Deus gritou no meu coração, me deu uma revelação. Eu olhei para o meio da multidão, bem no meio, e tinha um homem alto, grande, de pele bem escura, mulato, e Deus falou assim para mim, vai até ele, porque eu vou te usar para ele. E aí eu lembro que quando eu cheguei até ele, eu coloquei as mãos sobre ele, meu Deus, eu me arrepio só de lembrar, dá vontade até de chorar, pela revelação de Deus que Deus me deu naquele dia. Eu vou botar para você a foto dele e depois conta um pouquinho sobre esse momento, como aconteceu e o que aconteceu, e foi tremendo, foi uma experiência espiritual tremenda na minha caminhada. E o crente, ele alimenta seu crescimento espiritual e a sua maturidade espiritual com experiências espirituais. Querido, dentro de casa somente é o teu particular com Deus, mas Deus quer que a gente, nós como igreja, venhamos ter experiências, sair, avançar, pregar o evangelho para todo tipo de pessoas. E nesse dia, Deus me usou pela misericórdia infinita, poderosamente, e eu vou dizer, entregar a revelação dentro de um sistema prisional, no meio de vários prisioneiros, tem que ser muito Deus. Eu quero mostrar para você aí agora, dá uma olhadinha, é esse senhor aí, esse rapaz com a esposa, e eu vou te contar também a história do casamento dele, ele e a esposa, e o que aconteceu nesse dia aí que eu cheguei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse dia, o que aconteceu? Ao chegar no sistema
desse presídio, ao qual nós realizamos toda sexta-feira, nós realizávamos ali essa obra missionária. E chegando naquela sexta-feira, Deus me usou para esse homem que estava no meio de uma multidão. Quando acabou de ser pregada a palavra, o Espírito Santo disse: vai até lá no meio. E eu fui na direção até lá no meio, fui até esse homem e cheguei e coloquei as mãos sobre o ombro dele, e Deus falou comigo: diga para ele que eu não abro mão dele e que ele continua sendo o meu escolhido para pastorear. Diga para ele que eu olho para ele e o enxergo como pastor da minha casa e que tenho ainda uma grande obra para realizar através dele. E diga para ele que vou restaurar o casamento dele. E aí se sabe, naquele momento que eu entreguei aquilo para o homem, um homem grande, alto, ele caiu, se prostrou de joelho nos meus pés, caiu no chão chorando, meteu as mãos assim no rosto, chorava de soluçar e começou a levantar as mãos. Eu falei: volta para Jesus, meu filho, hoje. Levante a sua mão. E ele aceitou Jesus e todo mundo impressionado olhando. Naquele dia foram muitas almas para Jesus, mas em particular, e então eu comecei a interceder por aquele homem, orando, colocando as mãos sobre ele. Ele levantou chorando, aceitou Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu sou pastor também, e eu estou aqui porque eu errei, porque eu pequei, eu cometi um adultério estando na frente da igreja, traí a minha esposa descobriu, e ao chegar em casa ela começou a gritar comigo. Eu ainda agredi a minha esposa, machuquei, feri o rosto dela, e ela deu parte de mim. Eu vi parar dentro da cadeia, e para mim estava tudo acabado. Eu já tinha um histórico, eu sou ex-presidiário, eu outrora, antes de aceitar Jesus, eu tinha uma vida toda torta. E nesse momento que eu vim parar aqui dentro, eu achei que tinha acabado a minha vida e Jesus não queria mais nada comigo. E Deus te usou nessa tarde para mim. Eu falei: Deus não abre mão de você, a obra de pastoral está na sua vida ainda. Deus vai restaurar o seu ministério e vai restaurar o seu casamento. Ele disse: olha, o ministério eu acredito, mas o meu casamento é muito difícil, porque minha esposa pediu o divórcio e ela não quer nem me olhar para minha cara, não quer me ver pintado de ouro. Ele falou assim para mim. Falei: pastor, você crê? Deus é poderoso e pode restaurar? Ele falou: eu creio. Deus te usou hoje para mim. Ninguém sabia que eu era pastor aqui. E aí, pasmem, toda sexta-feira eu estava ali realizando esse culto junto com os pastores. E isso durou menos de um mês. Passou mais uma sexta-feira, aquele pastor estava ali cultuando conosco. Passou uma outra sexta-feira, e aí numa próxima sexta-feira, você não sabe o que aconteceu. Olha aí a foto da esposa dele, que não queria mais nada com ele e que disse que queria o divórcio e que o casamento dele estava destruído. Dá uma olhadinha só para você ver ele e a esposa. Então, esse dia foi especial para mim, porque nesse dia eu estava chegando ainda para realizar o culto, e quando eu cheguei lá, ele gritou, estava no meio do pátio recebendo as famílias, que era um dia de visita, e ele começou a gritar: pastor, pastor, vem aqui, pastor. E eu fui. Quando cheguei lá, ele falou: essa aqui é minha esposa, quero te apresentar, Deus te usou, ela veio aqui me visitar, nós acertamos nosso casamento, ela não vai divorciar mais de mim, e eu estou muito feliz, eu queria apresentar o senhor para ela, e ela estava louca para te conhecer. E aí eu abracei, orei pelos dois e disse que Deus estava restaurando, que Deus ia restituir e Deus ia tirar ele dali. E ele depois veio para o culto para cultuar. Olha um pedacinho do culto aí. E depois eu te conto uma outra parte que é muito importante, que Deus fez eu ter uma experiência muito grande nesse dia. Seria a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos querem ser libertos, levanta a mão e adora o Senhor Jesus.
Então, e aí deixa eu te contar algo que foi tremendo. E aí nesse dia, ele estava no culto, após esse dia do encontro com a sua esposa, passaram algumas sexta-feira, e a gente estava lá cultuando dentro do presídio, e de repente o Senhor falou ao meu coração para falar com aquele pastor. E Deus me usou e mandou dizer a ele que o tempo dele ali estava se esgotando, que ele tinha que fazer a obra ali, pregar o evangelho, mas que Deus ia tirar ele e ia restaurar o ministério dele. E naquele dia ali, eu entreguei para ele, falei: Deus manda te dizer, contagem regressiva, o teu alvará está chegando, Deus vai te tirar daqui, você precisa se posicionar cada vez mais lá fora, Deus vai restaurar o seu ministério e você cuide bem do seu casamento. E entreguei essa revelação. Na outra sexta-feira que tinha o culto, eu entrando por dentro do presídio, o pastor veio ao encontro já gritando comigo: pastor, cantaram minha pedra, cantaram meu alvará saiu, eu vou de liberdade, Deus te usou e só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui por mim. Isso foi uma das experiências que eu tive dentro do presídio. Dentro do presídio, Deus operando, Deus trabalhando, Deus libertando vidas ali. E Deus ainda cumprindo ali um chamado na vida daquele homem. E é muito gratificante. Essa obra de presídio não pode parar. Essa obra de presídio é uma obra que ela é árdua, ela é muito difícil, é um peso espiritual muito grande, porém são vidas. A Bíblia diz, Jesus ensinando aos seus discípulos, a palavra diz: estiveste preso e não foi me visitar. Nós precisamos realizar essa obra, mas são poucos que fazem. E eu quero chamar a tua atenção, querido, para você que ama missões, você tem um coração voluntário a ajudar vidas, pessoas. Eu quero deixar para você aí um QR Code aqui, que você pode ofertar, você pode largar uma semente para a obra missionária. Nós realizamos obra em presídio, dentro do tráfico de drogas. Hoje nós estamos com uma missão muito grande numa comunidade que ela tem o tráfico de drogas muito pesado, no Rio de Janeiro. E nós estamos ali levando as boas novas para esses jovens. Então, querido, você que sente no coração de ajudar, a gente vai estar aqui compartilhando mais algumas experiências espirituais nos próximos vídeos acerca do que Deus ele me permitiu presenciar dentro dessa obra de presídio. Na próxima, eu te conto mais uma experiência que Deus me permitiu ter dentro do presídio. Forte abraço, shalom, quero orar pela tua vida nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, abençoar essa vida que está entrando, Senhor, nesse canal, que se inscreveu, Senhor, nesse canal, que ela seja abençoada. Senhor, em nome de Jesus, se houver alguém, Pai, que porventura na família dela esteja envolvido com um vício de drogas, esteja encarcerado, Senhor, que Tu encha de fé o coração dessa pessoa e que o Senhor venha entrar, Senhor, com providência. Ó Deus, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, cumprir, Senhor, ó Deus, todas as Suas promessas. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também, Pai, com medida de 100 vezes mais, assim como Isaac foi abençoado no deserto. Senhor, que Tu venha abençoar essa vida que está, ó Deus, Senhor, liberando uma semente, Senhor, missionária, através desse QR Code. Senhor, abençoe a casa dela,
o ministério, a vida espiritual, a família, a saúde. Se tiver alguém enfermo, que nós venhamos nesse momento testemunhar da cura divina em nome de Jesus. Fique aí nesse momento com essa palavra, com esse testemunho. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.